Oi, tudo bom? E aí? Teve alguns livros que eu li recentemente que eles não são famosinhos, assim, você não vai encontrar eles nas banquinhas de livros favoritos do TikTok, etc. Mas eles são muito bons e eu queria muito que muita gente falasse sobre eles, lesse mais sobre eles, porque eles são muito bons. E eles são livros, assim, diferenciados, assim, uma pegada mais diferente, sabe? Um pouco diferente do que geralmente a gente encontra. E eles são legais. E essa é a lista, porque precisava falar sobre eles, tá? Eu preciso fazer você ler esse livro. Por favor, vai ler esse livro, tá? Esses livros aqui. E se você já leu, você pode deixar ali no comentário o que você achou sobre o livro. E, né, se você gostou ou não gostou, escreva ali nos comentários. Não esqueça que existem os comentários, tá? Pra eu saber o que vocês estão pensando. Eu gosto de livros sobre mulheres que são um tanto quanto malucas, sabe? Aquelas mulheres que são completamente o oposto do que você esperaria delas. Eu adoro esses personagens, eu adoro meio que saber o que essas pessoas estão pensando e por que elas são como elas são. Interessantíssimo tá dentro da cabeça de alguém que age de uma forma diferente do que você esperava dela. Então, que tem respostas diferentes do que você esperava e tem, sabe, instintos, impulsos diferentes. Eu acho incrível. A Pediatra é uma dessas. A Andrea Del Fuego, que escreveu o livro, ela pensou assim: e se eu escrever uma pediatra que detesta crianças e é extremamente egoísta? Aqui está o livro, ele é bem curtinho, ele é bem pequenininho e é um livro que vai te deixar incomodado, por assim dizer. Porque a personagem, a Cecília, ela é o oposto do que você espera dela. Ela não tá ali em medicina por amor, ela foi porque o pai dela era médico e ela era rica e assim, ela tá passando por um divórcio e ela não tá nem aí com nada, sabe? Ela é aquela pessoa que só tá existindo e usufruindo dos privilégios que ela tem e tá nem aí. Acontece que o amante dela tem um filho. E ela vai participar do parto do filho do amante dela. Cara, olha, assim, enfim. E acontece que ela vai ter essa relação com esse amante e com o filho dele, conforme essa criança for crescendo, que ela não esperava. Esse livro aqui eu ganhei de presente da Rita. Muito obrigada, Rita. Foi um livro, assim, incrível. Ele me tirou muitas exclamações enquanto eu lia. Muitas vezes aqui eu deixei post-it escrito maluca, maluca, maluca. Uma personagem que você lê e você fala, gente, essa mulher tá completamente desequilibrada. Se ela pagasse um terapeuta, ela não estaria passando por isso. Mas ela só vai surtando o livro inteiro. E é interessante como ela vai falar aqui sobre essa questão de parto, porque ela fala muito sobre a profissão dela, né? Ser pediatra e tal, e como tem essas relações com as crianças. E eu acho interessante, é um assunto que me gera interesse em ler. E ela vai escrevendo aqui, vai contando, tipo, essas coisas da profissão dela de pediatra. Ela fala de doula, ela fala de creche, ela fala sobre aquela galera rica que faz todo aquele rolê pra parir, daí faz aquelas escolas de, nossa, como que você vai fazer na hora do parto, etc, etc. Enfim, é muito interessante, tá? É muito interessante porque, mesmo ela sendo uma pessoa horrível, tem vezes que você vai pegar se concordando com ela e você fica, gente, o que tá acontecendo? Eu acho muito legal esses personagens que são cinzentos. Eles não são bons nem são ruins, eles são pessoas. E pessoas podem fazer coisas boas ou ruins e pessoas sentem infinitas coisas dentro de si, enfim. E o final eu achei surpreendente também. O final é incrível. O final, assim... Então, gente, vamos ler a Pediatra, por favor. É bem curtinho, é rapidinho. É livro, assim... Outro, que esse aqui eu já falei várias vezes. Eu falei dele sem dizer que era dele que eu tava falando. Que é Eu Que Nunca Conheci os Homens. É uma ficção científica que eu li recentemente. Cara, que incrível. A Jacqueline, ela é uma psicanalista belga de origem judia. Esse livro aqui, quanto menos você souber sobre ele, melhor. Mas como que você vai descobrir se você vai querer ler esse livro? Ele vai ser pra você, se você for aquele tipo de pessoa que gosta de ler livros onde vai te tirar completamente da zona de conforto e vai baralhar toda a sua cabeça, todas as suas certezas e vai brincar muito com o que você acha que é a vida, o que você acha que é o propósito da vida, o que você acha que é o conhecimento, o que você acha que tem que ter uma história. Então, muitas pessoas acreditam que histórias têm que ter uma moral, tem que ter uma questão. E esse livro, ele vai brincar muito com isso, porque apesar dele não ter, ele vai ter. Então, é um livro que você vai terminar de ler, você vai falar... Você vai ter muitos sentimentos, tá? Você provavelmente não vai falar nada, você vai ter muitos sentimentos conflitantes dentro de você, você vai ficar com raiva, você vai ficar triste, você vai ficar... Ele vai te fazer ter muitas questões, assim. E é um livro daqueles livros pão, sabe? Que você vai ler e você termina de ler e você fica... Meu Deus, o que foi isso? E aí, depois de um tempo, o livro vai crescendo dentro de você, você vai lembrando dele, vai lembrando da personagem, você vai lembrando dessa história, você vai buscando significados diferentes. É um livro que eu provavelmente vou reler muito depois, porque ele mexeu muitão comigo. Tipo, livros são arte, né? Livro é arte. E é um tipo de arte, e cada um que vai ler vai interpretar de uma forma a partir da sua bagagem, isso a gente já sabe. A
Acontece que alguns livros, algumas obras de arte, ela tem meio que um propósito, assim. Algumas vezes tem, né? Não é necessariamente o propósito que vai ser pra todo mundo que for absorver aquela obra, vai ser a mesma coisa, mas enfim, às vezes ela tem esse propósito. E esse livro, ele foi escrito pra falar sobre uma coisa, ele foi escrito de uma forma muito doída, dói, dói demais, por motivos que vai meio que balançar as coisas que você acredita. E aí, ele vai falar sobre isso e ele precisa ser doído pra falar sobre isso, porque não tem como ele falar sobre isso sem doer. Então, ele vai doer. E ele precisa... Gente, eu queria muito, muito, muito que as pessoas falassem mais dele. Eu li ele com o meu clube de membros aqui do canal e foi incrível e foi uma discussão muito gostosa. E eu fiz um podcast sobre esse livro. Cara, esse livro, ele me tirou do chão e... Enfim, incrível. E... muita gente gosta de fantasia, tem muitos livros de fantasias muito famosos. E um que eu amei, principalmente por causa do casal, mas ele não é um livro de romance, é Circo da Noite. Eu precisava, gente, que esse livro fosse muito mais hypado do que ele é. A autora, a Erin Morgenstern, ela escreveu aquele livro que é muito famoso também, Mar Sem Estrelas, e é muito famoso, mas eu queria que o Circo da Noite tivesse mais fama. Ele foi lançado anteriormente pela editora Intrínseca, só que daí os livros foram esgotados, etc. E aí Amor Branco pegou os direitos autorais e publicou nessa edição maravilhosa, incrível. E esse livro, ele tem um plot que eu achei, assim, maravilhoso. Então, assim, ele tem muito essa estética, é um livro estético. E apesar de ele não ter imagens, você cria um ambiente na sua cabeça, é muito legal. Então vai falar sobre dois feiticeiros, eles são os melhores feiticeiros do mundo, assim. E cada um tem uma abordagem de magia diferente. Então, um fala mais sobre questões mentais e o outro fala mais sobre questões de físico, assim. Então, é um negócio assim. E aí, o que acontece com esses dois caras? Eles duelam, eles meio que são inimigos. Só que eles não brigam diretamente. A coisa deles é, cada um pega um ser humano e eles vão fazer esse ser humano ser como se fosse um aluno deles. Então eles vão ensinar tudo que eles sabem pra esses alunos. Cada um, né, com o seu próprio aluno. E aí esses alunos vão ter que duelar. Então assim, eles terceirizam a briga deles. Então, daí aqui acontece que um dos bruxos, né, dos feiticeiros, ele vai ensinar a filha dele e o outro vai num orfanato pegar um menino pra ensinar. Só que essas duas crianças vão crescer e vão virar dois adultos. Só que quando eles se encontram, eles têm sentimentos românticos. A Célia e o Marco, né, que são o nome dos personagens, eles vão se amar. E não é um livro de romance, é um livro de magia, é um livro de sonhos, é um livro de percepções. É um livro que vai contar sobre esses dois personagens desde criança, eles aprendendo. E como os dois tiveram vidas sofridas. Só que ao mesmo tempo, eles criaram esse circo, que é incrível. É um circo só preto e branco, que é tipo de sonhos mesmo. E ele é um circo diferente, não é aquele circo que você vai lá e tem o show. Tem várias tendas e cada tenda vai mexer com o seu sentido de uma forma diferente. Então tem a tenda dos sonhos, tem a tenda que tem um monte de... isso me pegou bastante, tem um monte de vidrinho e cada vidrinho tem um cheiro. E aí esse cheiro vai te levar pra vários lugares. Então, tipo, cheiro de praia, cheiro de, sei lá, da casa da sua avó, sabe uma coisa assim, cheiro de sonhos? É muito legal. E aí, paralelamente, o livro fala sobre, né, a Célia e o Marco, e também vai falar sobre uma criança que ela vê esse circo chegando perto da cidade dela e ela fica, meu Deus, esse circo, que ele é realmente incrível, ele é uma coisa muito mágica. E essa criança fica muito vislumbrada e ela vai lá ver esse circo numa noite e ela fica assim, meu Deus, encantada com tudo aquilo. Daí ela encontra dois gêmeos que cresceram ali nesse circo e eles vão meio que ter um propósito muito grande ali nesse circo. Enfim, eu achei lindo, eu achei incrível. As crianças me estressaram, né? Eu não gostei muito das crianças. Quando eu for reler ele, porque eu vou reler, porque esse livro me deixou... As crianças me deixaram estressada. Mas assim, eu gostei muito da série do Marco. Tem uma playlist maravilhosa no Spotify sobre os dois, que é incrível. Eu adoro muito essa playlist, ela tem muito uma vibe... Ai, incrível, 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 gente. Incrível, incrível, incrível. Então, por favor, lê e vem conversar comigo, por favor. É incrível. Tem também que eu li recentemente... Foi um dos últimos livros que eu li, O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilada. Esse livro é muito conhecido, né, que a Camila é muito famosa e tal. Só que, acho que pra galera mais popular, ele não chegou ainda tanto assim com força. Aqui vai falar sobre... É meio que uma autobiografia ficcional. É um livro que ele vai falar sobre podres da sociedade, sobre como a sociedade é nojenta e louca. E vai falar sobre como o ser humano
tem muita garra dentro de si. Então, assim, vai falar sobre uma mulher travesti, que ela vai chegar nessa cidade de Cordova, e aí ela vai trabalhar ali nesse parque, que ela vai se prostituir ali, e ao mesmo tempo ela também faz uma faculdade, né, de noite, então ela tem que conciliar. E aí nesse parque ela encontra outras mulheres, né, outras mulheres travestis que também trabalham, fazem programa ali junto com ela. E essas mulheres vão meio que abraçar ela. Ela é a mais novinha, né? Ela é mais delicadinha, assim, e tal. E vão abraçar essa personagem principal. E ela vai morar na casa, né? Na casa rosa ali, da Teen Carne e tal. Então vai contar sobre a rotina dessas mulheres travestis ali nesse lugar. Então todas as violências e todo o apoio que elas dão uma à outra. E todo esse mundo travesti que pode ser muito bonito quando ele não é violentado pela sociedade, sabe? Então vai falar sobre a força dessas personagens. E é um livro que ele tem essa mescla de realismo fantástico, de coisas fantásticas vão acontecer. E assim, pra dar um sentido na história. Gente, é lindo. É um livro muito lindo. A escritora é maravilhosa. Ela escreveu esse livro assim. A escrita é incrível. Se você gosta de livro que tem uma escrita muito boa, meu, esse livro é incrível. Ele tem uma escrita muito que vai te levando. É um livro que eu demorei muito pra ler porque ele é pesado nessas violências, porque é uma violência que, cara, a gente vê na televisão, sabe? Quantas travestis, sabe, são mortas e quantas travestis, sabe, são agredidas e tal. Então é muito triste você ver essas violências que acontecem sempre por essas mulheres. E é desesperador, mas é uma escrita muito bonita, sabe? É uma escrita muito, muito, muito bonita, muito poética. Indico muito pra vocês lerem O Parque das Irmãs Magníficas. Eu achei a capa linda também, eu achei a arte maravilhosa. E gostei muito, muito, muito mesmo. E aí, gente, eu queria colocar também nessa lista ele, que foi a minha nêmesis por muitos e muitos e muitos tempos. Eu comprei esse livro faz muito tempo. E ele ficou assim, eu li o começo, daí eu li, tipo assim, umas 50 páginas. E aí eu ficava lutando muito pra terminar o livro, porque ele é de alta fantasia. Então, eu não sou muito chegada a altas fantasias. Eu gosto, tipo, de uma fantasia ali, mais baixa fantasia. Esse livro é alta fantasia. E assim, vai falar sobre a Candy. Ela é uma menina que vive nessa Galinópolis, uma cidade pequena, super esquisita e super sem graça. E um dia ela foge da aula e ela vai meio que num pasto. É um pasto enorme, assim. E aí ela invoca o oceano. E esse oceano vem e leva ela pra esse mundo que chama Barat. E na Barat existe 25 ilhas. E cada ilha é sobre uma hora do dia. E aí tem uma ilha misteriosa, que é a 25ª ilha. E ali ela vai conhecer essas criaturas diferentes. E, meu, esse livro foi escrito pelo Clive Barker. Ele escreve terror, e é uns terror, assim, né, muito pesado. E aqui ele vai criar uma fantasia que mescla esses elementos de terror com a fantasia. Então é meio que um Alice das Maravilhas muito sombrio. Então a Candy, ela vai visitar esse mundo, e é um mundo diferente, faz parte de uma série. É esse que é o problema. Aqui no Brasil a gente só tem esse livro aqui. E é muito triste, porque é uma série, e essa série tem um potencial enorme, porque é diferente, então é muita magia, é muito legal, é muito legal. E pra melhorar ainda essa pegada mais dark e bem sombria, o Clive, ele ilustrou o livro também, então o livro é cheio de ilustrações. Esse aqui é tipo como se fosse o Voldemort dessa série, ele é o cara mau, assim. E aí tem essas coisas que estão em volta, que são pesadelos. Enfim, ele inventa uns negócios e tem umas artes muito legais. É um livro, assim, muito incrível. E é muito bonita as artes, eu achei incrível. As artes são ótimas pra dar, tipo, uma vibe, sabe? Pra te introduzir nesse livro. Então, são personagens muito corajosos. A Candy é uma ótima personagem principal. E eu queria realmente ler o resto. Eu fiquei triste de ter demorado a vida pra ler esse livro. Porque ele é muito bom. Essa é uma personagem forte aqui do livro, é muito legal. Então, enfim, gente, tem muitos personagens e tem muita fantasia. E é muito legal, sabe? Se você gosta de fantasia, se você gosta desses tipos de livro, esse aqui talvez seja pra você. Principalmente se você gosta de terror, porque ele tem essa pegada de terror que, ao mesmo tempo, assim, tem crianças escravizadas e coisas muito bizarras. Daí, do outro lado, tem umas coisas fofas, assim. Ai, meu, olha, eu acho, assim, que ele deu uma brincada com esses gêneros muito legal. E fiquei triste que não tem o resto da série aqui, porque realmente é uma série que vale a pena. Tem a minha série de livros, que eu acho que ela deveria receber um hype tão grande, que deveria virar filme, virar série, virar, tipo,
toda essa questão que é a minha série concluída. Na Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, meu Deus. Eu não sei o nome dessa série. Eu sei que em inglês meio que eles chamam de Wife Ever, que é o nome da nave desse primeiro. Só que eu não sei porque na Dark Side não tem tipo, o nome da série. É tipo, são os livros que tem a capa de glitter. É isso. E tem um nome gigante e tem um espaço. São 4 livros, então a série tem esses 4 livros. E cada livro desse vai falar sobre um núcleo de pessoas diferentes. E essas pessoas não são todas humanas, então são alienígenas. Qual é como é que eu posso explicar essa série de livros? Então aconteceu assim, a gente destruiu a Terra, né? E aí a gente construiu uma nave e enviamos pessoas pro espaço. Daí depois de muitos e muitos e muitos tempos, a comunidade galáctica e uma espécie de alienígenas tiveram contato com seres humanos. E daí a gente fez parte da comunidade galáctica. Então aqui já se passaram muito tempo depois que isso aconteceu. Então assim, os humanos já se evoluíram, já tiveram sol próprio, enfim, rolou um monte de coisa. E aí cada livro vai falar sobre essas pessoas que vivem nessa comunidade galáctica. Então assim, é muito legal porque a Beck Chambers, ela meio que cresceu ali no meio da NASA, os pais dela são cientistas, e ela traz muito essa questão, como é que fala? Das pautas sociais, mas assim, dessa questão do social. Eu acho isso muito legal, porque sim, tem muito livro de ficção científica que fala sobre a questão social do humano, mas aqui ela vai pensar um além. Se existe alienígenas, eles podem ser diferentes da gente. Então a gente é mamífero, né? Então a gente tem características que são derivadas porque a gente é mamífero. Então, o fato da gente ter que amamentar uma criança faz a gente se apegar mais a essa criança, faz a gente ter núcleos de famílias. Então, assim, você percebe que uma coisa vai levando a outra e vai contribuindo pra nossa cultura como seres humanos. E se os alienígenas chocarem e botarem ovos, como é que seria? Então, assim, tem várias espécies de alienígenas muito diferentes. Alguns, né, lembram animais que a gente tem aqui na Terra e tal. Então, eles vão comer coisas diferentes, eles vão ter percepções diferentes. Então, assim, toda uma história, uma cultura, e é muito legal, é muito gostoso. É a série de livros, assim, que mais me traz carinho e conforto. O meu livro preferido é o segundo, que é A Vida Compartilhável numa Admirável Órbita Fechada. É o meu livro preferido, eu chorei de felicidade nesse livro, nunca aconteceu isso antes. E aí lançou o último, e aí acabou. Vamos ler esse livro, eu sei que às vezes tá muito caro, eu paguei R$77 nesse, muito caro. Mas é muito bom, sério, se um dia você tiver oportunidade, é incrível. Você pode ler eles sem estar em ordem, porque não tem muita ordem. A única ordem que é o segundo, que você tem que ler depois de ler o primeiro. O resto não tem muita ordem, sabe? Então você tem que ler esses dois, você pode ler meio que fora de ordem, mas esses dois aqui você tem que ler o primeiro, depois o segundo, porque senão vai ter um spoiler muito grande. Mas como eles vão falar cada um sobre um núcleo de pessoas diferentes, então tem essa... Você sente falta, eu senti muito, eu tô com muita saudade dos personagens, sério. Então eu terminei esses dias e eu já tô... Porque eu achei que o último livro ia trazer os personagens que a gente já leu nos outros, mas não, ele vai falar sobre uma outra galera lá, que é muito legal também. Ai, gente, então vão ler, tá? Por favor, se você pode, sei lá, ter uma coisa que você vai me ouvir nessa vida, leia esses livros, é incrível. A escrita é gostosa, os personagens são incríveis, tem umas jogadas... Porque ao mesmo tempo que ela tá falando sobre alienígenas e criaturas que não são humanas, que não vivem na Terra e que não tem nenhum tipo de noção de como é ser humano, elas vão falar sobre coisas muito humanas, dilemas que a gente tem aqui no dia a dia, sabe? Então, é incrível, é um livro muito conforto, tem... Nossa, uma caralhada de representatividade, sabe? Assim, todas as siglas LGBTQIA+, tem aqui. Então, assim, você vai encontrar... Ai, é muito boa. Ah, que ótimo. Saco. Eu sei que tem outros livros da autora, mas não é a série. Ai, enfim, tô triste, gente. Então vamos ler essa série, por favor. E é isso. Esses são os livros que eu queria que virasse hype. Porque são incríveis. E eu acho que todo mundo deveria ler porque eles são maravilhosos. Então fica aí, se algum dia você for me ouvir de alguma forma... Lê esses livros, dê uma chance pra eles. Você pode baixar a amostra no Kindle pra ler o primeiro capítulo, os primeiros 10%, ver se você gosta ou não. É incrível, vai ler os livros, tá? Livro é tão bom. É tão bom. Faz você sentir tantas coisas. Tantas coisas boas com carinho, quantas coisas boas, quantas coisas, tipo, conflitos internos. Eu acho isso ótimo. Então é isso. Obrigada. Não esqueça de deixar um comentário, tá bom? Tchau.